Vamos papiar, vamos papiar. E quando eu digo vamos papiar, sabe como é que eu gosto de falar, né? Cheguei, Brasil. Ó, gente, foi 2 semanas antes do Dia das Mães, do ano passado, 2024, que uma amiga minha falou bem assim, Betty, cria um conteúdo pra mim, pra o Dia das Mães, né? Uma promoção, pra atrair o público. E aí eu criei, foi sucesso. E foi o Dia das Mães, meu Deus? Eu não sei se foi Dia das Mães, gente, ou foi antes do Dia das Mães e teve uma festividade. Só sei que foi um atrás do outro, tá? Teve um evento e depois acho que foi o Dia das Mães, não me lembro bem. Mas foi mais ou menos nesse meio do Dia das Mães. Não sei se foi o primeiro conteúdo que eu fiz pro Dia das Mães e depois foi alguma coisa que teve de festividades aqui em nossa cidade, que não era nacional, né? Mas teve aqui. Enfim. Então eu fiz era pra fazer somente esse, e aí deu sucesso, e aí ela pediu pra fazer esse outro. E aí eu fiz esse outro e foi sucesso ainda mais. Graças a Deus, né? Amém. Porque a gente tem que colocar tudo nas mãos do Senhor pra dar tudo certo. E aí foi que ela disse, Pet, cuida da minha rede social. Negociamos um valor justo para as duas, né? Porque não adianta ser bom para um e não para outra. E aí eu comecei a cuidar das redes sociais dela, né? Depois de cuidar das redes sociais dela, aí eu comecei a fazer conteúdo também para o WhatsApp. Enfim, aí eu fechei um pacote para o WhatsApp, todo aquele conteúdo do dia a dia, né? Anúncios patrocinados, essas coisas. Pronto. Isso foi em maio, acho que 2 semanas de maio, ou foi no finalzinho de abril, não me recordo bem, mas foi entre abril e maio. E aí, quando foi em junho, ela quis fechar parceria comigo para mim ir 3 dias da semana lá pro estúdio. Então, ela veio uma vez, tentamos negociar, eu disse, vou pedir a direção ao Senhor. Aí depois ela veio novamente, a gente conversou mais ainda, né? Chegamos no comum acordo no valor. Pensei assim, não vou fazer nada. Eu já tinha feito, gente, algumas coisas que era como se Deus estivesse tocando no meu coração, que não era para me fazer, e eu fiz, né? E lá na frente quebrei a cara. Então, não queria e não quero mais fazer isso na minha vida. Então, vou pedir mais uma direção a Deus. Gente, eu sei que eu pedi direção a Deus 3 vezes. Na terceira vez, eu disse, Senhor, não lance tua ira contra mim, mas por favor, você sabe que talvez que eu sou meia, sabe? Tenho muito receio de ir contra o que Deus quer. E aí eu disse assim, Deus, por favor, me dá mais uma confirmação. E uma confirmação, era uma confirmação que não tinha pra acontecer naquele momento, não. E deu certo. E é isso. Ah, Deus confirmou. Glória a Deus, amém. Então, vamos para esse lado. Gente, fui trabalhar esses 3 dias na semana. Acho que foi junho, julho e agosto, né? Fiquei quinta, sexta, sábado. Agosto. Foi dando certo, graças a Deus. É o que eu digo, sempre coloque Deus na frente. Às vezes, em alguns momentos pode parecer que não tá dando certo. Em alguns momentos parece que tá árduo, tá difícil, tá complicado, né? A gente queria desistir, mas colocando Deus na frente, independente se você trabalha para você ou trabalha para os outros. O que eu penso é assim, quando a gente vier fazer um trabalho, que a gente venha fazer um trabalho de excelência, e que Deus colocou no meu coração desde o dia que eu comecei a procurar ter uma comunhão com Deus verdadeiramente, ele sempre colocou no meu coração assim, faça para os outros como se estivesse fazendo para mim. E, gente, pra gente tudo a gente tem que fazer, né? Da melhor forma possível. Então, fui trabalhando, e aí quando em, foi em agosto, ela que fechou, né? Sentamos, conversamos, recomeçamos, né? E aí sentamos um valor justo para as duas. Eu dei meu preço, né? Ela aceitou, eu pensei que ela não ia aceitar aquele valor. Ela aceitou, e aí eu disse, é assim que eu quero trabalhar. E aí eu fiquei indo todos os dias, de terça a sábado, tá? Então eu não falei pra vocês, não vim com o vídeo aqui, gente, tava puxado, porque assim, eu meio que larguei, né, o meu trabalho, meu profissional, para me dedicar 100% ao trabalho a outra empresa, né, uma empresa que, querendo ou não, tava me colocando como se fosse minha. Claro, né, tinha sempre a ciência que aquilo ali não era meu, mas eu queria que aquilo ali desse certo, comigo lá dentro, né, e mesmo se não viesse, tá, mas o que eu peço hoje, o que eu desejo para ela hoje é que Deus abençoe profundamente a empresa dela, né, que dê sabedoria, colocando Deus na frente, com luta ou sem luta, a gente já deu tudo certo, né? E Deus não veio trazer paz pra gente, Ele veio trazer espada. Então a gente tem que guerrear todos os dias, crendo na vitória. A gente tem essa ciência que com Deus na frente já deu tudo certo. Glória a Deus, amém. Eu não quero arrancar meus cabelos, mas tá tudo certo. Então é isso, gente. Durante do mês de setembro até agora. Aí foi maio, Jesus amado. A gente, tô na dúvida, eu tô ótima da memória, tô uma coisa assim, depois que eu entrei na menopausa precoce, eu tô ótima da memória, mas só sei que gente, eu acho que foi em abril. Ou foi em maio? Ah, não, foi em maio, foi em maio, foi em maio.
faltava um mês para as festas juninas e eu até falei com ela para ela não pra esperar as festividades acontecerem, né? Mas tá tudo bem. Então foi 17 de maio, encerramos nossa parceria, né? Quando ela falou que ia mudar de bairro, então eu pensei, conversei com Deus, e aí eu fiquei falando com Deus, sabe, gente? Eu disse, meu Deus, peraí. Porque o que ela tinha conversado comigo foi que realmente isso iria acontecer, que ela ia colocar esse salão dela no outro bairro. Eu tô falando, tá, gente? Porque não é segredo nenhum, tá? Se fosse coisa assim íntima dela, eu não ia estar falando aqui, né? Falar o que é meu. Mas enfim, então eu falei, falando com Deus, Senhor, o Senhor me colocou aqui. Eu pedi 3 confirmações ao Senhor. E o Senhor me colocou aqui para tirar. E aí uma palavra, uma pregação no YouTube, né? Que eu gosto muito de assistir durante que eu tô fazendo as coisas. Eu gosto de assistir pregações do bispo da minha igreja, né? Dos bispos. Então foi uma pregação do pastor Jackson. Que ele disse para mim porque aquele dali, aquela palavra foi para mim, tá? Que quando Deus nos dá uma condição, né? Da gente vir trabalhar, né? Porque assim, era uma área que eu já trabalhava há 17 anos atrás, né? A última vez que eu parei de trabalhar, quando eu decidi não trabalhar mais para os outros na época, eu comecei a atender em casa, em domicílio, né? Que estava com a minha segunda filha. E aí, de lá pra cá, depois não quis mais trabalhar. Quando eu engravidei novamente da minha terceira filha, eu não quis mais trabalhar pra ninguém fora, tá? Eu fiquei me empenhando em ser mãe e o marido que cuidasse de todas as contas. Com licença, obrigada, quem mandou ter filhos. Mas aí, eu disse, meu Deus, depois de 17 anos. E eu tinha pedido, há uns meses atrás, eu disse, Senhor, depois de tudo que aconteceu. Gente, eu não tava. Pode acontecer, tá? Pode acontecer lá na frente, Deus deve assim, você vai voltar a trabalhar com moda, tá? Então eu tava meio que apegada ao. Fiz faculdade de moda, gastei rios de dinheiro na faculdade, gastei rios de dinheiro em consultoria de imagem. Então eu tava meio que apegada. Eu agora tenho ciência disso. Eu tava meio que apegada àquilo. Ah, eu fiz faculdade. Eu ficava pensando nos meses que eu investi em faculdade. Gente, quase R$ 1.000 todo mês. Foi puxado. Tinha meses que eu dizia, Senhor, não vai dar certo. E dava certo. Senhor, não aguento mais. Porque por mais que seja online, você tem que se empenhar. É o seu salário, é o seu dinheiro, tá saindo do seu bolso, com licença. Então eu disse, não, eu tenho que fazer dar certo essa questão de trabalhar com roupas. Só que eu não tinha mais aquela paixão. Desde que a minha cabeça ficou aquela ciência que foi uma loucura, tá, gente? Mas na época que aconteceu o que aconteceu com a minha filha, então eu sempre vinha na minha mente. Se eu não tivesse minha loja de roupas, nada disso teria acontecido. Se eu não tivesse minha loja de roupa, entendeu? Então tava aquele peso, eu não tinha mais aquele prazer, aquele amor, não tava mais prazeroso de trabalhar com moda como estava desde o início, né? Como estava no início. Então eu entendi que, Deus, eu não quero isso pra mim. Isso tá pesando, isso tá sendo fardo, eu não quero fardo assim, nesse sentido. E aí, acho que foi em janeiro, eu falei com Deus, eu disse, Deus, me mostra uma luz, porque eu também não quero. Eu não gosto, gente, de trabalhar na área que meu esposo trabalha. Como eu disse pra ele desde o início, vou estar do seu lado enquanto eu ver a nossa loja se reerguendo, né? Quando eu ver que ela tá conseguindo andar, eu saio e vou seguir novos ares. Então, eu não me vejo trabalhando na loja com meu esposo. Eu até vou 1, 2, 3 vezes na semana, mas não é aquilo que eu quero pra mim. Não é aquilo. Não é aquilo que eu tenho, sabe? Aquele brilho no olho como meu esposo tem. Meu esposo tem prazer de conversar, de se comunicar com os clientes. Aquele dali, aquela loja é o mundinho dele. É o mundinho dele. O mundinho não, o mundão dele, né? Ele ama, ele tem prazer, ele vai até doente, vai se arrastando. É como eu tô aqui, entendeu? Aqui eu trabalho até doente, mas feliz, que só Deus pra ter a ciência. Então eu entendi, e vai muita conversa, né? Já tô em 9 minutos, mas vamos que vamos. No final a gente chega lá. Então eu entendi que quando eu falei com Deus, Deus me dá uma direção. Eu tinha esquecido dessa área que eu trabalhava há 15 anos atrás. Tinha esquecido, tinha deixado de lado e eu dizendo, Senhor, eu gosto de trabalhar com personalizados. Mas quando abri uma empresa aqui na frente e o preço tá baratérrimo, que eu tava até pensando, meu Deus, eu vou comprar esses materiais dele para revender, porque tá mais viável pegar pronto do que, né, eu trabalhar. Então eu sei de onde eu tiro, eu sei como é. Eu sou microempreendedora, gente. Então, em vez de comprar 1.000 canecas como essas empresas compram, eu compro 10 canecas, 20 canecas, no máximo 36 canecas, né? Então tá complicado trabalhar com personalizados. As bolsinhas que eu faço arduamente, né? Que em atacado sai R$ 25, a pessoa tava vendendo a 7. Nem comprando em São Paulo, nem pedindo meu primo para comprar em São Paulo, nem comprar no Brasil. Não seria viável para mim, né? Então, para competir com essas empresas que eu não sei, talvez as pessoas não façam cálculos e achem que está lucrando, fazendo muita demanda, né? Com preço muito baixo.
Gente, a gente tem que valorizar nosso trabalho. Temos que valorizar. Então, eu sei, eu sou microempreendedora, eu não tenho uma fábrica com 300 funcionários. Não, é Deus e eu, né? Então, eu sei que eu sou aquela que tenho que criar conteúdo, eu que tenho que montar arte, eu que tenho que cortar os tecidos, eu que tenho que juntar. Então, é eu para tudo. Então, eu sei o quanto custa minha hora trabalhada. E já não tá um valor justo, mas tá um valor, né, que dá pra aceitável. E aí, eu tava meio que desanimada com tudo isso. E dizendo, Senhor, me dá uma direção, me dá uma direção. Então, Deus me deu uma direção, né, através da Patrícia, para mim abrir meu entendimento novamente, voltar para a área da beleza. Que, né, tudo faz sentido, tudo faz sentido. Gente, hoje eu faço combinações. Quando eu olho assim a cor da pele da cliente, então a minha consultoria de imagem, que estava meio que parada, mas hoje eu faço como é que se diz? Eu consigo fazer uma combinação de cor de esmalte nas unhas da cliente para combinar, realçar na pele dela. Então eu já olho, já sei quem é cliente, eu já fico trabalhando assim. Minha cliente vem amanhã. Ai, a pele dela é assim, vou criar outro tipo de cor, sabe? Eu tô amando esse mundo assim. E a questão de cabelo também. Eu quero me aprofundar mais, sabe? Eu quero fazer visagismo quase que não sai. Pro próximo ano. Agora não, eu tô terminando um curso de online. É online, mas é o que dá pra mim no momento, né? E tá sendo maravilhoso. É um negócio a gente se empenhar. O curso online é muito bom. Eu fiz muitos cursos. Tudo bem que teve dois que ficaram. Nossa, põe caro nisso. E foi, foi um das piores investimentos que eu fiz na minha vida. Mas tá tudo bem. A gente às vezes tem que, né? Meter a cara pra ver se vai dar certo. E empreender é isso. E pronto, gente. E aí, quando eu fui me vi, dizendo assim, meu Deus, ela vai para outro bairro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, né, se eu já chego cedo aqui, se já corre para mim aqui, imagina em outro bairro. Então, aí eu fiquei assim, sabe, gente? Em vez de dormir à noite, eu ficava pensando. Eu acho que eu passei uns 8 dias pensando, quase não dormindo, e conversando com Deus, e estressando Deus. Não estressando não, porque Deus não estressa Deus, né? Mas assim, meu Deus, eu sou uma inquilina abençoada para Deus, tá? Aí eu falando, foi nessa palavra que veio assim. E outras palavras. Que tem coisas que Deus faz a gente ir por aquele caminho, mas não é aquele caminho que a gente vai seguir para todo sempre, é para abrir novos horizontes. Ou seja, era para empreender para mim. Então teve que isso acontecer, tá? Porque ela ia abrir lá, eu já sabia. Mas que tava certo pra gente ficar aqui, eu e mais duas meninas ficar aqui. E aí mudou tudo e ela resolveu levar o salão todo pra lá e tá tudo bem. E aí eu disse, não, agora eu vou seguir o meu caminho. E é degrau por degrau, tá, gente? Tem dia que eu não tenho uma cliente, tá? Tem dia que eu não tenho uma cliente. E aí, quando eu penso em me pegar reclamando, Deus diz, toma vergonha na tua cara, vigia e vai procurar fazer outra coisa. Então, o que, é que eu tenho feito? Os dias que eu não tenho cliente agendada, porque eu tô sempre procurando fazer clientes agendados, principalmente sexta e sábado, tá? Graças a Deus são dias abençoados. Aí o que é que eu faço? Quando é dias movimentados, eu sempre deixo 20 minutos a meia hora de intervalo de uma cliente para outra. Então, às vezes, quando eu vou marcar com uma cliente que a minha última cliente finaliza às 7 horas, às vezes não finaliza às 7 horas, gente. Às vezes finaliza 8, 8 e meia. Já chega o tempo de do cliente sair daqui quase 10 horas da noite. Então, tudo bem. Quando eu não consigo dar conta na sexta e sábado, eu abro a agenda para o domingo. Sem problema nenhum. Até porque para a semana, né? E quando eu não tenho cliente durante a semana, o que, é que a gente faz? Vai estudar, meu amor. Vigia. Então, aproveitar as oportunidades. Se você não tem cliente, se você é empreendedor em casa, tá? Porque eu não quero abrir um ponto agora, porque a gente pensa que é só abrir um ponto. Ah, vou abrir um ponto, vou trabalhar. Sai dessa, garota. E tem muita coisa além disso. Então, tem taxa, gente, de bombeiro, né? Pra gente andar certinho na lei. Tem que abrir um outro MEI. Eu já tenho um MEI registrado, então eu teria que abrir um outro MEI. E esse outro MEI, apesar que na minha área, né? Na área que eu abri, meu negócio de microempreendedora, também dá para trabalhar na área da beleza, sem problema nenhum. Mas é muitos outros gastos. Não é só abrir um estúdio, não é só abrir uma sala. Então eu pensei, opa, claro, se der a oportunidade de abrir, eu vou abrir. Mas por enquanto, tô podendo ver minhas filhas, tô podendo levar elas e trazer, né? Eu ainda sim, ainda se eu já era louca, você já sabe que agora eu tô mais louca ainda. Então, eu acho que vai lá, até minha filha perguntou, mãe, qual é a idade que a gente vai poder ir pra escola e voltar sozinha? Eu digo, talvez depois dos 18, talvez não. O mundo tá uma loucura e eu quero poder estar levando minhas filhas, dizendo assim, né? Eu que tô levando, eu que tô buscando. Então tá sendo maravilhoso, eu faço meu horário. Se durante a semana eu tenho coisas pra fazer, cliente, sinto muito, hoje não dá, ou mais tarde eu atendo e tal, tudo certo. Então nos dias que não tem cliente, o que é que eu tenho feito? Estudado. Se eu não tenho estudado, tô produzindo, gente, tô criando, tô costurando. Então é isso, tá? O que eu quis chegar no fim da meada? O que eu quis dizer
e a gente tem que, às vezes, observar, tá? Porque a nossa bênção tá ali numa coisa que a gente pensa que é maldição. Tá ali numa coisa que a gente quer se revoltar contra Deus, quer ficar chateado, quer ficar magoado, enfim, tá? Então, analisa, fala com Deus, pede direção a Deus, vamos fazer tudo, independente de credo religioso, tá, gente? Eu não tô falando aqui de religião, tô falando aqui de uma visão você com Deus, tá? Fazer aquilo, colocar Deus sempre à frente de tudo. Porque o que eu tava dizendo pra Deus, Senhor, eu não tô pegando cliente de ninguém, pelo contrário, tá? Eu tive chances de poder falar com as clientes, né, de passar meu contato, de pegar contato de clientes lá, e não era isso que eu queria pra mim. Às vezes as clientes realmente gostam do meu trabalho, do meu serviço, elas vão vir até mim. E graças a Deus é isso que está acontecendo. Então não peguei contato de ninguém, pelo contrário, né? As clientes saem procurando com uma das meninas, saem me achando, e amém, Senhor, sabe? E olha que eu nem pensei que tinha clientes que gostavam tanto assim do meu serviço. E Deus já me mostrou todas as clientes também. E quando a cliente pega um saco, você tá na palavra, gente, já disse. Eu digo, vá em paz, que a porta da rua seja a serventia da casa, que o sol bata no, né? É isso aí, escapeda-se logo daqui. Não quero essas clientes, não. Cliente que não é para o meu ciclo de cliente que eu desejo. Eu demito com sucesso, sem medo, tá? Sem medo. Eu prefiro ter uma cliente na semana do que ter 10 clientes para encher meu saco, tirar minha paz. E cliente que não gosta do meu pet. O quê? Não gosta do meu pet? Tchau, meu amor. Com licença. Então é isso, gente. Ela tá lá né, no atendimento dela. Algumas meninas também seguiram o seu rumo. E eu sinto saudade delas. Sinto, gente. Aquelas meninas são. A Bia, meu Deus do céu, meu Jesus amado. A Bia me fazia comer, gente, tanta coisa, gordice. Ó, essa cara de Maria Bolacha não ficou assim da noite pro dia. Bia era uma benção. Minha ogrinha, sim, porque eu decretei o nome lá da minha amiga Ogrinha, porque ela era bem abençoadinha. Ela é abençoada, mas era dura naquela. Eu digo, peraí, que essa aqui é minha ogrinha. Registrei ela com o nome de ogrinha, ninguém tira esse nome, tá? E a Pati doida. A Pati doida, que eu chamo ela, a Pati 2, né? Que era outra funcionária, que eu já conhecia ela antes. Então era a Pati, que era chefe, né? Eu, minha ogrinha, Bia e a Pati 2. A Pati 2 porque era outra Pati, que eu já conhecia, tal, tudo bem, com licença, obrigada. E muito doideira. Aí depois eu coloquei o apelido dela de Pati doideira, porque a bicha era louca virada, no Siri na lata. Fora todas as funcionárias que chegou, passou, né, conquistou meu coração, hoje eu tenho contato com algumas. Mas é isso, fiz um ciclo de amizade maravilhoso nesse tempo que eu tava lá. E não tenho muito o que me arrepender, não tenho. Aborrecimentos acontecem, né? Porque estamos trabalhando com seres humanos, né? Estamos lidando com seres humanos, né? Qual o chefe que não é xingado? E qual funcionário também, mas tá tudo bem, gente. O que eu quero tirar sempre de tudo é as coisas boas, né? As coisas maravilhosas que aconteceu durante esse praticamente um ano, né? De parceria lá no estúdio. Mas tem coisas que se encerram e eu tô aqui no meu cantinho, sim, do jeitinho que Deus mandou. E isso aqui é o começo de coisas muito grandes. Pode escrever, porque Deus é incrível. Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida. Gente, pra quem morou na rua, para quem não tinha nada, para quem viveu no tempo das vacas magras, não, da vaca seca, curioso. Então, para mim, eu me sinto muito privilegiada. Então, se Deus tem me abençoado, e é aquele negócio assim, tá? Tenha paciência, degrau por degrau. Aquilo é seu. Então, se você luta para fazer a empresa dos outros crescer, então muito mais você tem que fazer pela sua empresa, entendeu? Com licença, obrigada. E a gente vai aprendendo, vai crescendo. Se tiver dicas aqui, tá? Para melhoria do meu atendimento, o que eu posso fazer para melhorar no meu atendimento. Trabalho aqui com. Ah, tá. E eu faço o que aqui? Massagem relaxante. Tudo que eu fiz cursos atrás e agora estou me atualizando novamente. Limpeza de pele, design de sobrancelha. Claro que eu ainda estou muito longe da perfeição, né? Não, perfeito só Jesus, né? Mas a gente tem sempre que estar procurando melhoria. Então é isso que eu tenho feito. Eu me cobro muito e não sei se isso é um defeito, se é uma qualidade, mas eu me cobro demais. Então eu sempre quero estar, sabe? Cada vez mais. Quanto mais eu recebo elogio, eu digo tudo para honra e glória do Senhor, mas eu vou estudar para ser mais. Eu digo, não, ainda não tá o suficiente. Então eu poderia ter feito melhor, sabe? Eu fico muito me cobrando nisso e não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. E eu só sei que eu botei uma meta daqui a 5 anos. E eu já me vejo, gente, literalmente eu já me vejo como se estivesse nesses 5 anos e só louvo ao Senhor. Quando eu penso em reclamar, eu digo, opa, louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo e maravilhoso, o diabo que não presta e as pessoas estão... Enfim, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Quem quiser dica de conteúdo. Quem tiver ideias de vídeo, tá? O que quiserem que eu fale aqui, algum atendimento,